Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, nesse vídeo vou fazer uma atualizaçãozinha de médio prazo do Bitcoin, do Ether, vou falar um pouquinho da Dog também e da Alice, tá certo? Então, o Bitcoin, ele está aqui tentando romper essa acumulação no 4 horas, tá? Você vê que ele ainda tentou, foi na resistência que eu já tinha desenhado ontem, né? No vídeo de ontem eu falei sobre essas resistências que ele teria que passar para entregar alta, né? Então no 4 horas ele chegou a dar uma agulhada aqui nessa resistência que eu já tinha desenhado, que está aqui a partir dos 70.120 até os 70.700 ele tem uma resistênciazinha. Então você vê que ele deu uma agulhadazinha aqui e voltou para dar um susto na galera, né? Aquela filha da putagem bacana, o pessoal que dá o long para antes de subir, ele com certeza ele procura estopar o pessoal, né? Então tá aqui, ele tá aqui tentando segurar nessa acumulação para tentar romper. Ainda não rompeu, né? Isso no gráfico de 4 horas. Quando a gente baixa para o 15 minutos, eu gosto de ver o que ele vai fazendo, né? Na madrugada, ele apoiou na base, né? No suporte dele, que eu já havia desenhado aqui de verde. Nesse suporte aqui, entre os 67.200 e os 68.000 era suporte dele de curto prazo, né? No gráfico de 4 horas. Você vê que ele engrenou uma altinha aqui, respeitando a média de 20, tá? E aí eu gosto de ver, é interessante como ele vai respeitando as resistências que ele tem, tá? Essa linha amarela aqui é o 69, por volta do 69.200, que é o antigo topo histórico dele, tá? Mas você vê que ele bate cabeça nela, volta no que seria uma resistência para fazer de suporte, respeitando sempre a média de 20, tá? Rompe aqui mais uma resistência, aqui tinha uma resistênciazinha aqui de curto prazo, tá? Essa resistência no 69.500 e agulha até aqui os 70.300. Só que olha só, essa região toda aqui é a resistência dele, tá? Você vê que ele não consegue mandar para cima de vez e já dá aquela readinha para baixo, segura aqui na média 100, tá? E tá aqui tentando ainda romper essa acumulação, tá? No momento que ele está indefinido, a gente não sabe para onde ele quer ir por enquanto, tá? As médias, você vê que a média de 20, 50, 100 e 200, elas estão, apesar de estar empinando para cima, né, no 15 minutos, elas estão meio retas. Então não indica, ele está meio sem tendência por enquanto, ainda está lateralizado entre as zonas de resistência que eu tinha desenhado, tá? Então a situação do Bitcoin agora é essa, em 69.200, querendo voltar aqui para a acumulação dele, tentando subir, mas você vê que ele não está encontrando facilidade para subir, tá certo? Enquanto isso, o Ether, ele está aqui nessa acumulaçãozinha numa hora, na verdade nessa lateralização, né? Você vê que ele tem um suporte aqui, eu estou no gráfico do Ether numa hora, ele tem um suportezinho aqui entre os 3.700, na faixa dos 3.700, tá? Ele tem esse suporte aqui, você vê que ele vem respeitando, tá, esse suporte, só que ele encontrou uma resistência de curto prazo aqui na casa dos 3.840 até 3.860. Tanto é que ele também bateu cabeça. Nesse momento está totalmente lateral, sem definição. Por enquanto está sem rumo, totalmente lateral, não tem muita coisa que fazer. É só aguardar por enquanto, tá? Depois que ele, né? Aí a gente tem que ver, porque o maior suporte do Ether que eu vejo agora no momento é aqui na faixa dos 3.600 aos 3.500. Esse suporte que eu já tinha desenhado aqui. Foi justamente nessa agulhada que ele deu aqui no dia 23 de maio. Tá? Ele deu uma agulhada, segurou aqui. Então é, por enquanto, a região de maior suporte que eu vejo nele. Essa região aqui não é entre 3.700, não é um grande suporte, então pode ser que ele rompa ela, tá? E venha só parar aqui nessa região aqui entre 3.600 e 3.500. Mas aí a ver, vamos observar para ver que numa hora ele está respeitando uma linha de tendência de alta, por enquanto não perdeu,
né? Tá aqui, mas as médias numa hora totalmente juntas, tipo assim, ele não sabe para onde ele quer ir. Então vamos aguardar para ver, tá certo? A resistência dele, como eu disse, tem aqui em 3.850 e uma resistência acima aqui na faixa dos entre 3.950 e 3.980, na região dos 4.000, tá? Então ele está lateralizando muito, com muita dificuldade de subir. Você vê que não tá fácil operar, tá? Porque ele não decide, ele fica aqui de um lado para o outro, tá certo? E agora eu gostaria de falar com vocês sobre a DOG, que está muito... todo mundo falando que ela vai para a Lua, vai fazer 250 vezes, vai fazer 100 vezes, e eu não duvido que ela vai fazer isso, tá? Ela pode fazer isso. Só que esse vídeo aqui é para alertá-los no sentido da FOMO, porque quando a gente vê muitas pessoas falando que vai subir, né? Alguém com certeza comprou ela no suporte e ela, desde que fez uma acumulaçãozinha, ela já subiu 100%, tá? Então eu tô aqui no gráfico de 4 horas da DOG. Aqui no momento, ó, você vê que ela faz um topinho, acumula em cima da média 20, ou seja, ela está numa tendência de alta muito forte, tá? Nesse momento aqui na casa dos 0,0088, tá bom? Só que o que acontece? Vocês têm que pensar o seguinte: é o momento de comprar agora, né? Ela pode romper e ir embora? Pode romper e ir embora, tá? Não estou falando que ela não vai subir. Só que é só para alertar vocês que talvez o melhor momento de comprar não seja agora, tá? Por quê? Eu identifiquei aqui pelo menos 3 suportes nela de médio prazo, tá? De curto prazo, tá bom? Então o primeiro suporte dela estaria aqui entre o 0,61 e 0,66. Pode ser um bom ponto de compra, tá? A observar. O segundo suporte aqui na faixa do 0,55, 0,54, tá? Seria um bom também se ela mantiver a tendência de alta dela. E o suporte melhor que eu vejo para comprar DOG, né? Lembrando que é um investimento de longo prazo, tá? Seria aqui abaixo da acumulação que ela fez antes de romper, tá bom? Então aqui abaixo dessa acumulação eu vejo um suportezinho entre 0,36 e 0,39. Então seria o melhor momento de comprar DOG quando ela voltasse para cá, para esse suporte aqui na faixa do 0,38. Então quando você vai comprar um ativo, você tem que pensar o seguinte: tá, eu posso comprar ele aqui em 0,88 e ele subir mais 100% e ir para a Lua. Agora, se por um acaso ele voltar, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o preço, tá? Se por um acaso ele voltar aqui nesse suporte dos 0,39, você ficaria confortável em ver o que você colocou derreter 55%? Se sim, compra, fecha os olhos e deixa a tendência seguir. Porque como eu falei, ela está numa forte tendência de alta aqui, respeitando a média 20, tá? Você vê que o topo que ela fez, né, aqui na faixa do 0,55, ela rompeu esse topo, se manteve acima, né? Fez uma acumulaçãozinha sempre respeitando a média de 20, ou seja, a tendência de alta tá muito forte, tá? E pode ser que ela vá para a Lua mesmo, mas se pergunte caso ela corrija. Então, no 4 horas, a melhor compra seria ela voltar aqui na média 200, tá? Aqui no 0,44, com o maior suporte aqui na faixa do 0,36. Tá certo? Então eu vejo essa região aqui entre 0,39 e 0,36 como melhor compra. Eu não acredito que ela vá subir para a Lua direto sem corrigir. Pode ser que aconteça, né? Mas esse vídeo é um vídeo para você refletir e não sair comprando em qualquer momento, porque as pessoas estão fazendo vídeo achando que simplesmente ela vai para a Lua. Tá certo? Então reflita aí sobre a compra de DOG. E eu, por enquanto, eu tô fora, eu não vou comprar. Eu realmente posso ficar de fora, mas eu prefiro ficar de fora porque do que ver meu patrimônio derreter aí, por pouco que seja, em 50%, tá? E o melhor suporte dela, o melhor de todos, né, que eu desenhei aqui, é entre 0,020 e 0,018, tá? Seria o ideal, né? Só que a gente não sabe se ela vai voltar. Então, estou fazendo esse vídeo para alertá-los. Talvez o melhor ponto de compra não seja aqui, e sim nessa região aqui de 0,37, 0,38, tá? E enquanto isso, né, nessa tarde do dia
3 de junho de 2024, eu fiquei observando uma moedinha que ela subiu simplesmente 70% enquanto o Bitcoin lateralizava, que é a Alice. Tá? Olha só o que a Alice fez. Eu estou aqui no gráfico de 1 hora, tá? Usando o TRDR. Olha só o que a danada fez. Ela simplesmente, enquanto o Bitcoin não decidia para onde ia, ela engatou uma alta aqui. Deixa eu contar até daqui, né? Não, daqui não. Aqui é do dia 24 de maio. Vou pegar daqui. Desde ontem, ela simplesmente engatou uma alta de quase 80%, 76%. Nesse momento, ela está dando uma pequena corrigida aqui no gráfico de 1 hora, mas está aqui batendo, respeitando a média 20 por enquanto, tá? Mais outra também que eu não acredito que ela vá subir daqui direto. Ela tem uma resistência, Alice aqui, que começa no 2,92 e vai até o 3,35. Então eu acredito que ela não passe dessa resistência de primeira. Tá certo? Então ela pode ser que venha aqui ainda, fique por aqui para depois corrigir mais forte, tá certo? Quando eu ponho ela no 15 minutos, né, eu percebo que já perdeu a média 20, já perdeu a 50, tá batendo cabeça nela tentando decidir agora, né? Eu ficaria de fora dela caso a 20 cruzasse com a 50 para baixo. Tá? Indica que ela pode corrigir um pouco mais forte, tá bom? Usando aqui um Fibonacci, a gente pode ver que desde que ela subiu, uma correção provável aqui é entre 0,5 e 0,6, confluindo aqui, né? Se for em 0,6, confluindo aqui com a média de 200 no 15 minutos, aí na faixa dos $2, tá bom? Então seria uma queda aí daqui desse momento onde ela está de pelo menos 15%, tá bom? Então eu estou esperando ela dar o meu setupzinho para eu dar um shortzinho nela, caso ela dê o setup, tá? Eu não sei se ela vai dar, por isso que eu estou aguardando, mas é muita a probabilidade maior é que ela corrija entre 0,5 e 0,6 e vem aqui para essa faixa aqui de 2,15 entre R$2, tá bom? E se você gostou da minha análise, tá certo? Fica aqui o meu convite para o meu curso CryptoVision, tá? Análise técnica descomplicada, tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? É um curso bem objetivo, está no promoção nesse mês, né, de lançamento, até o dia 30 tá com desconto de 70%, tá? Então fica aqui o meu convite para você aprender a traçar esses suportes e resistências e não se surpreender se ficar se perguntando por que o Bitcoin bateu cabeça aqui nos 70.300 e não conseguiu subir. Por quê? Porque ele tinha uma resistência aqui. Caso você queira aprender a traçar esses suportes e resistências e não se surpreender com o que o Bitcoin faz, fica aqui o meu convite, CryptoVision com 70% de desconto nesse mês de lançamento, tá certo? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, até mais.